O terceiro episódio da segunda temporada de Loki já está entre nós. A estreia ocorreu na última quinta-feira/sexta-feira no catálogo do Disney Plus e, para mim, é sem sombra de dúvidas o melhor episódio, eu diria até que é o melhor episódio da série. Mas que é isso, rapaz? Neste vídeo, a gente vai destrinchar um pouco tudo o que aconteceu neste episódio de Loki, trazendo para vocês aí os principais fatos deste episódio, que para mim foi excelente, muito devido à atuação, principalmente de Jonathan Majors, que dá um show de interpretação como o Victor Timeline. Vem comigo, porque nesse vídeo a gente vai trazer aqui para vocês a explicação de quais são os segredos da Miss Minute e também a revelação bombástica de quem pode ser uma das variantes do Kang Conquistador. Sua cabeça vai, ó. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora! Produção, solta a vinheta. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo lá. Técnica, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, este terceiro episódio de Loki foi sensacional. O episódio já começa lá com a Renslayer, a Ravena, a ex-líder aí da TVA, ou da AVT, indo parar em 1873 dentro da sagrada linha do tempo. E esse é o primeiro ponto que deve ser ressaltado, porque ela vai lá junto com a Miss Minute para entregar o manual escrito pelo Ouroboros da TVA para a jovem versão do Victor Timeline, a variante do Kang aqui no MCU. Após fazerem essa entrega deste manual da AVT, há aí um salto temporal, porque quando o Loki e o Morbius rastreiam um pin da Renslayer e chegam lá em 1873, eles veem que eles estão no lugar errado. E aí então o Loki questiona, não, mas não é possível que a Renslayer veio aqui e sem motivo algum. E o Morbius fala, não, ela não dá ponto sem nossa, ela veio aqui e tem algum motivo. E aí eles abrem um outro portal, seguindo aí os rastros do pin temporal da Ravana, e eles vão parar na Chicago de 1893. Só que aí tem um primeiro grande detalhe. Quando a Renslayer e a Miss Minute chegam na Chicago de 1873, aparece lá que é a sagrada linha do tempo. Só que quando o Loki e o Morbius vão atrás dela, pulando a linha temporal aí de 20 anos e chegando na Chicago de 1893, fala lá bem explícito que é uma linha do tempo ramificada. Ou seja, o fato da Miss Minute e da Renslayer pegar lá o manual da AVT e colocar na janela da versão criança do Victor Timeline mudou a linha do tempo. Criou um branch, criou uma ramificação, criou um multiverso. Tanto que quando o Loki aparece lá, eles estão nesse lado ramificado, nessa linha do tempo ramificada, que é o evento lá de tecnologia de Chicago de 1893. Outro ponto deste festival de tecnologia em Chicago é que isso realmente aconteceu, é um fato histórico dos Estados Unidos. Esse evento de tecnologia em 1893 em Chicago realmente aconteceu na vida real. Estava presente lá, entre várias outras celebridades e pensadores da tecnologia que desenvolveram a tecnologia humana, estava ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Walt Disney. Ou seja, a gente pode teorizar aqui que ou isso foi uma homenagem ao pai do Walt Disney, ou é apenas um easter egg dentro de uma referência dentro da plataforma. Porque, afinal, Loki, né, a série da Marvel, é da Disney. Então é uma correlação histórica
com os donos da Marvel. Isso é um ponto que precisava ser ressaltado aqui, porque é uma curiosidade bastante interessante. Oh, sim, claro. O que deve ser destacado com relação à saída do Loki do Morbius lá para esse evento em Chicago de 1893 é que eles estão atrás da Renslayer. Eles estão atrás ali da Ravena. E seguindo o pin temporal ali que eles param nesse ano. E logo de cara, eles têm uma notícia bem interessante. Estão andando pelo festival, passa o menino vendendo no jornal, bem parecido com o Chaves, né? 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Nesse jornal, esse menino fala sobre a Miss Minutes. Então, entregados, eles pegam o jornal ali e vê que a Miss Minutes está sendo vista como um fantasma naquela sociedade e tudo mais. Então eles percebem que eles estão no lugar certo. A partir daí eles vão andando pelo festival à procura da Renslayer e da Miss Minutes, e aí eles encontram uma parte do festival que está fazendo uma dedicatória, está fazendo uma representação dos deuses asgardianos, né? Então tem lá o Thor, tem o Odin e tem o Balder. Nesse momento, quando a gente vê as representações, a gente imagina que seria o Thor, o Odin e o Loki. Só que não, é o Balder. E o Balder, para quem não conhece, ele é um personagem bastante importante dentro da história da Marvel nos quadrinhos. Nos quadrinhos, Balder é conhecido como Balder o Bravo. Ele é um grande amigo do Thor. E, assim como ocorre na mitologia nórdica, ele é o catalisador cuja sua morte nos quadrinhos dá origem ao Ragnarok. Para evitar que isso aconteça, Odin então lança vários feitiços sobre ele, que o torna invulnerável, pelo menos enquanto ele estiver dentro dos limites de Asgard. Uma coisa interessante é que no MCU o Balder não apareceu ainda. Contudo, ele estava cogitado para aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E já estava até mesmo elencado. Isso porque o antigo intérprete do James Bond, do 007, Daniel Craig, estava elencado para participar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, interpretando o Balder. Contudo, a participação deste personagem da Marvel foi retirada do roteiro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura devido à agenda do ator Daniel Craig, porque o Daniel Craig estava ali gravando ainda o último filme do James Bond, ao qual ele estrelou. Então ele não pôde participar das gravações de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Por isso o personagem dele foi retirado. O Balder, no MCU, seria outro filho de Odin, mas foi retirada a sua participação do MCU, pelo menos até este primeiro momento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esta representação dos deuses argarianos entre Thor, Odin e Balder é uma forma de brincar ali com os sentimentos do próprio Loki, né? Porque o Loki, ele perdeu o pai, ele perdeu a sua identidade, e o Loki até mesmo fala que isso é uma representação simplória de uma cultura. Isso também nos remete ao fato de que o Loki, ele não é um ser humano normal, ele faz parte daquela mitologia, ele é um deus igual o Balder, igual o Odin, igual o Thor. Então, isso aí é um jogo que o diretor e produtor da série do Loki fez, e eles falam exatamente isso, que é um jogo de sentimentos, ao mesmo tempo que é uma crítica à minimização de uma cultura, também é um jogo de sentimentos com relação a o próprio Loki, né? Para você ver como que o Loki sente falta ali dos seus familiares, né? Ele até diga, o Thor não é tão alto assim e tal, mas claramente você vê que há essa ausência dos seus familiares dentro dos sentimentos desse novo Loki. A partir daí, Loki e Morbius continuam ali no festival à procura da Renslayer e também da Miss Minutes. E é aí que eles encontram um cartaz lá falando de uma apresentação do Victor Timeline. E aí eles vão para essa apresentação. E nessa apresentação é exatamente a cena pós-crédito que vimos em Homem-Formiga Quantumania, só que estendida. Lá é uma cena mais reduzida. E aqui em Loki temos uma cena muito maior.
E nesse ambiente está o Loki, está o Morbius, está o Renslayer com a Miss Minutes dentro de uma bolsa. Vemos lá o Victor Timeline aparecendo da mesma forma que foi lá na cena pós-crédito de Quantumania, um pouco mais estendida, mostrando ali seus aparatos tecnológicos. E esse aparato tecnológico que ele está na feira mostrando um protótipo é exatamente o protótipo do condensador das linhas do tempo lá na TVA que está dando problema. Que eles estão exatamente indo atrás da Miss Minutes e da Renslayer para pegar elas e levar elas para o TVA para ver se consegue arrumar esse condensador das linhas do tempo, porque senão o condensador vai explodir, a TVA vai para o saco e todo o multiverso vai para o saco. Eles foram, nesse período do tempo, da linha ramificada, que foi ramificada, como eu falei, pela própria Renslayer e pela Miss Minutes, atrás de uma ajuda e encontram o Victor Timeline. A primeira reação do Loki é igual lá na cena pós-crédito, mostrando medo e tal. E aí a gente percebe que esta variante é completamente diferente daquele que permanece e completamente diferente do Kang, o Conquistador. E aí a gente tem um grande destaque deste terceiro episódio de Loki, que está na atuação do Jonathan Majors. É muito bom. Cada persona, cada variante do Kang, o Jonathan Majors entrega uma personalidade totalmente diferente. O Kang, lá em Quantumania, talvez seja a pior entrega do Jonathan Majors interpretando essas variantes do Kang, mas ele é um cara mais vilanesco. Aquele que permanece, ele tem um quê de arrogância, mas, ao mesmo tempo, é um cara que é preocupado com tudo, com o futuro, com o presente. Ele quer manter a paz a qualquer custo, porque ele sabe o que tem ali das suas variantes. E aqui o Victor Timeline, ao contrário do que a gente tinha a impressão lá na cena pós-crédito de Quantumania, é um cara fofarrão, golpista. O cara inventa as suas tecnologias, mas como ele mesmo deixa claro, o período do tempo em que ele vive não tem a tecnologia necessária para criar as maquinárias que ele inventa. Então, quando ele cria, as maquinárias ficam incompletas e tendendo a falhar. E isso torna ele um trambiqueiro. Isso é bem engraçado. O Jonathan Majors tem uma atuação bem engraçada e um elemento interessante é que esse Victor Timeline é gago. Como ele fica nervoso, ele começa a... Então isso é diferencial das outras versões do Kang, o Conquistador, e o Jonathan Majors é a cereja do bolo neste episódio. Ele dá um show de atuação nas partes cômicas, nas partes dramáticas, ele rouba a cena e tem um destaque maior nesse terceiro episódio de Loki, merecidamente, porque o Victor Timeline nesse episódio foi muito bem desenvolvido. Ele tem uma trajetória bem interessante ao longo deste episódio. É verdade. Aí temos a confusão lá, todo mundo correndo atrás do Victor Timeline, os caras que ele passou para trás, o Loki Morbius, a própria Renslayer e a Miss Minutes tentando pegar ele para si, né? E aí aparece ninguém mais, ninguém menos do que a Sylvie, né? Cumprida a promessa que ela tinha feito para o Loki no episódio anterior, de que se surgissem variantes do Loki que permanece, ela iria atrás deles para tentar matá-los, assim como ela fez com aquele que permanece. E o Loki tenta pedir, os dois têm um confronto lá, e é nesse momento que temos uma referência bem legal aos caça-fantasmas. Né? Quando tá o parque, todo mundo em volta, vendo a confusão entre Loki, Sylvie e Victor Timeline, a Renslayer chega, abre a bolsa e fala, vai lá, Miss Minutes, agora é sua hora. E a Miss Minutes vai e fica gigantando lá, e sai andando por cima. É uma referência àquele monstro de geleia lá, do Caça-Fantasmas, que também está andando por cima da cidade. Uma referência clássica a Caça-Fantasmas. Eu olhei assim, caraca, eles referendaram Caça-Fantasmas aqui. Slayer, junto com a Miss Minutes, consegue esconder o Victor Timeline do pessoal que ele passou para trás, do Loki do Morbius, e eles vão sair aí da cidade. O Victor Timeline vê eles indo para a casa dele, e aí já tem uma conversa com a Renslayer e com a Miss Minutes. E aí já começa algo que a gente olha para a Miss Minutes e fala, tem algo de errado. Porque a gente vê que o Victor Timeline já começa a ter um interesse ali pela Ravonna, né, pela Renslayer. E a Miss Minutes, ela já fica com uma cara assim, filha da mãe, só te pega na saída. Então você olha assim, esse computadorzinho aí tá meio estranho.
E ela vai com um jogo meio de palavras meio sedutores, assim, pra cima do Victor Timeline, e o Victor Timeline nem deixando ela de lado, e focando principalmente na Renslayer. E aí eles fogem, daqueles que estão atrás do Victor Timeline, para cobrar ali o dinheiro de volta, porque o Victor Timeline passou isso para trás. O Victor revela que ele não mora ali, que ele mora numa cidade do outro lado do rio. Eles pegam a balsa para sair ali de Chicago. E nessa cena, aí a gente vê realmente o quanto que a Miss Minutes está realmente estranha. Porque tem a conversa lá do Victor Timeline com a Ravenna. O Victor Timeline fala que quando ele era criança ele recebeu um livro da TVA, e a Ravenna fala que foi ela. Aí eles dizem, opa, pera aí, não foi você não, minha querida, fui eu que bolei o plano, eu que mandei você fazer isso e tal. O Victor demonstra interesse pela Ravenna, e a Ravenna dá uma cortada, demonstrando um interesse mais profissional. Na verdade, ela queria mesmo usar o Victor Timeline para recuperar o poder da TVA. E aí, quando o Victor percebe que indiretamente ele levou um fora, vem aquele lado demoníaco, vamos dizer assim, da Miss Minutes, que vai falando pi na orelha do Victor Timeline. Ele fala, ela vai, tá vendo, ela não gosta de você, só quer te usar, vamos jogar lá fora, é contra você não precisa de ninguém, você não precisa só de mim, não sei o quê. E o Victor acaba caindo nessa ladainha, dispensa a Havana, joga a Havana no mar e tal, e aí eles vão para Covil, vamos dizer assim, no Victor Timeline. Temos dois momentos muito interessantes. O primeiro momento é quando ele está conversando ali com a Miss Minutes, e ele pega um equipamento e ele olha esse equipamento, assim, uma bola girando, com luzes. É o mesmo equipamento de viagem no tempo que a gente viu o King usando lá em Quantumania. A gente vê a Vespa original falando como ela conheceu o Kang, né? Ela vê aquele equipamento, ele viaja pelo multiverso através daquele equipamento, né? E ele está com esse protótipo na mão. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. E o segundo ponto é que a Miss Minutes se revela uma verdadeira psicopata. Conta a história dela com aquele que permanece, em que ela foi criada por ele para ser uma companhia. Ele, primeiramente, para jogar xadrez com ele, e aí ele se sentindo sozinho, foi lá e deu uma inteligência artificial mais ampla para ela. Não satisfeito, deu liberdade a ela para fugir da sua própria programação, liberdade de ter opiniões próprias, liberdade de ter sentimentos próprios, e criou-se assim uma verdadeira inteligência artificial estilo Matrix, né? Estilo Skyrim. E aí ela fala que ela era apaixonada pelo aquele que permanece. Pergunta pro Victor por que o Victor ou aquele que permanece não criou um corpo para ela, porque se ele tivesse criado um corpo para ela, ela poderia ser a mulher dele. E aí o Victor se assusta. Isso é uma crítica social muito interessante e muito inteligente ao problema que estamos cada vez mais próximos de ter, que é com relação à inteligência artificial. Os perigos de se criar uma inteligência artificial, dar liberdade, dar autonomia para essa inteligência artificial. Ele tem toda a razão. Nesse momento, a Renslayer chega ali, ameaça matar o Victor Timeline, mas aí o Loki e o Morbius também chegam ali, a Sylvie também chega, tem um embate, a Sylvie derrota todo mundo ali, fica com uma faca para matar o Victor Timeline. O Victor Timeline faz um discurso sobre o jutsu ali para cima da Sylvie, a Sylvie acaba balançando, deixa o Loki e o Morbius levarem o Victor Timeline para a TVA. E esse momento é importante porque ao longo de todo o episódio, somente ali na parte do evento de tecnologia lá no parque em Chicago, em 1893, quando o Morbius encontra com o Renslayer, o Morbius pede ajuda para o Renslayer dá uma foda-se para ele. Nessa parte do episódio, quando o Morbius está indo embora, ele dá uma olhada para o Renslayer assim, tipo, sentindo que ele perdeu uma amiga, né? Que é aquela pessoa que ele considerava, apesar de tudo, não é a pessoa que ele achava que fosse. E ele vai embora. Então, um embate entre a Sylvie e a Renslayer mata assim, não, tem uma coisa pior pra você. Eu tô vendo, você não quer trabalhar junto com o Victor, você quer usar, você quer ter o poder da TVA, e você não vai ter. E aí ela tá com aquela, né, do aquele que permanece, ela abre um portal e empurra a Renslayer para o VAR, que é o fim da linha do tempo,
onde aquele que permanece ficava. E ela cai lá e a gente vê a carcaça lá daquele que permanece, os restos mortais e tal. E aí ela chama a Miss Minutes, questiona a Miss Minutes, tinha tudo sob controle, você me traiu, não sei o que e tal. E a Miss Minutes fica puta porque ela percebe que o Victor Timeline a renegou. Ela fala, ele não devia virar as costas e me tornar uma pessoa que sabe todos os seus segredos a sua inimiga. Eu sei todos os segredos deles. E vira para Renslayer e fala, inclusive, eu sei um sobre você que vai te deixar muito pé da vida. E é aí que entra o título desse vídeo aqui no canal. Um dos segredos da Miss Minutes é exatamente isso. A questão dela ter liberdade de pensamento, de ser um ser auto-independente e pensante, que é uma crítica social à inteligência artificial. Outro ponto é exatamente com relação a Renslayer, porque, ao que tudo indica, e isso é uma teoria, não temos nada confirmado até este presente momento, mas provavelmente vamos ter essa confirmação já nos próximos episódios de Loki. Ela é uma variante daquele que permanece. Tudo indica que este é o segredo da Ravena, que a Miss Minutes guarda com relação àquele que permanece. Ela é uma variante do Kang. Isso faz sentido, porque o Kang quer o poder, e a Ravena revela voltar a ter o poder sobre a TVA. Então isso faz muito sentido. E outra coisa que colabora com essa teoria é o fato de que a gente tem uma variante do Loki feminina. Então a gente pode ter também uma variante do Kang feminina, que seria a Renslayer. É claro. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste episódio de Loki? Vocês gostaram? Não gostaram? Acham que ele foi bom? Concordam com as minhas teorias? Sabiam das curiosidades vistas nesse episódio de Loki? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bora! Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e... Really big one. About you. I can tell you, but what? It's gonna make you real.